Meus amados irmãos, irmãs em Cristo e ouvintes da palavra do Senhor, quero vos cumprimentar nesse dia com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um quadro Vivendo a Palavra. Hoje chegamos aqui para lermos 1 Crônicas, capítulo de número 15. Convido então você para abrir a sua Bíblia comigo e, se você não puder, ouça com atenção, pois Deus também falará ao seu coração. Capítulo 15, versículo 1. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Verso 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Verso 3. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Verso 4. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Verso 5. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Verso 6. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Verso 7. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Verso 8. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Verso 9. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Verso 10. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. Verso 11. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Verso 12. E disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Verso 13. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Verso 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Verso 16. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Verso 17. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. Verso 18. Com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Verso 19. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Verso 20. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias e Benaia, com alaúdes sobre alamote. Verso 21. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas sobre Seminite, para sobressaírem. Verso 22. E Kenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Verso 23. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Verso 24.
Sebanias e Jeosafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram os porteiros da arca. Verso 25. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Verso 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Verso 27. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. E os cantores e Quenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. Verso 28. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de cornetas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Verso 29. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, lemos assim o capítulo 15 aqui do primeiro livro das Crônicas. E para a nossa mensagem desse dia, eu quero ler com os irmãos, reler com vocês o verso de número 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, como temos visto, Davi amava a presença de Deus. Por isso, seu desejo era ter a arca de Deus perto de si, em Jerusalém. Como já lemos no capítulo 13, Davi tentou trazer a mesma, porém, como fez do jeito errado, não deu certo. Houve morte e tristeza. E Davi preferiu, naquele dia, deixar a arca na casa de um levita chamado Obed-edom. Diz a palavra que Deus abençoou a família daquele levita, Obed-edom, grandemente por causa da arca do Senhor. Quando Davi soube disso, o desejo de trazer a arca para perto de si foi renovado em seu coração. Então, após 3 meses que a arca ficara na casa de Obed-edom, Davi arregimenta novamente os levitas e sacerdotes para buscarem a arca e trazê-la para a tenda que ele havia lhe preparado em Jerusalém. Porém, desta vez, Davi toma todos os cuidados necessários para trazer a arca do jeito certo aos olhos. Davi tomou todos os cuidados para trazer a arca do jeito certo, como Deus orientara, ou seja, sobre os ombros dos levitas, da família dos coatitas. E aí deu tudo certo. A arca foi trazida com muita alegria, ao som dos instrumentos e vozes dos cantores levitas. E o próprio Davi tocava, cantava e dançava de alegria
na presença de Deus. Amados irmãos, aprendamos a lição. Para Deus confirmar as obras de nossas mãos, temos sempre de agir de forma correta, independentemente da situação. Deus não aprova o dizer filosófico de que os fins justificam os meios. Como crentes no Senhor Jesus, nossos objetivos devem ser corretos e os meios para atingi-los também precisam ser certos. Dessa forma, Deus jamais concordará com a mentira, o logro, a desonestidade, a tapeação, a corrupção, ainda que seja para alcançar algum objetivo nobre. Meus amados, se queremos agradar a Deus e ter a bênção dele sobre tudo que empreendermos, devemos então sempre agir da forma certa, como a Bíblia nos orienta. Se você que é um patrão, quer ser abençoado por Deus, tem de pagar os seus impostos corretamente, pagar seus funcionários em dia, inclusive todos os seus direitos trabalhistas. Se é empregado, você e quer ter a aprovação de Deus, ter a bênção do Senhor, tem de dar o seu melhor no desempenho da sua função, cumprir seu horário direitinho, não inventar mentiras, arrumar atestados forjados para faltar ao trabalho. Você deve respeitar e obedecer aos seus superiores e assim por diante. Na condição de filho ou filha, você deve honrar seus pais enquanto estes viverem. Se você é esposo, marido, você deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e deve tratá-la com carinho e ser-lhe fiel até o fim. Se você é esposa, deve ser submissa à liderança do seu marido, ser boa dona de casa e ser fiel ao seu cônjuge em tudo enquanto viver. Amados irmãos e ouvintes, somente fazendo sempre o certo é que poderemos contar com a aprovação de Deus e as bênçãos dele sobre nós. Caso contrário, viveremos na sequidão espiritual e não teremos a aprovação do Senhor se nós fizermos as coisas erradas. Se nós fizermos o que não é certo, não precisamos esperar a bênção de Deus e a aprovação do Senhor. Mas se nós sempre primarmos por agir da forma certa, teremos com certeza a bênção de Deus sobre nossa vida e poderemos então caminhar de cabeça erguida, sabendo que no final estaremos para sempre com o Senhor. Medite nessa palavra. Deus abençoe o seu dia. Oremos, Senhor nosso Deus, te glorificamos, Senhor, pela palavra desse dia, que nos ensina, que nos orienta, Senhor, que nos mostra que o Senhor é santo, santo e santo, e que o Senhor jamais aprovará as nossas formas de agir erradas, Senhor, ainda que seja para atingir algum objetivo certo. Deus amado, ajuda-nos por tua graça, Senhor, sempre primarmos por agir de maneira correta diante do Senhor e que nós não nos preocupemos em agradar os seres humanos, mas que nós nos preocupemos, Senhor, em agradar a Ti em toda a nossa maneira de viver. Nos ajude, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Lhe pedimos assim, no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre.
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos então chegando ao final do nosso quadro, desejando a você um dia muito abençoado juntamente com a sua família, e conto com você amanhã para prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus. Amanhã estaremos lendo o capítulo 16 aqui de 1 Crônicas. Que a paz do Senhor esteja em seu coração e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir.